a mais uma aula do Profissão Gestora de Tráfego e na aula de hoje nós vamos falar sobre o famoso Pixel. Mas eu já tenho uma boa notícia para você, é que para nós que trabalhamos com a gestão de tráfego, principalmente se você for trabalhar com comércios locais, com negócios físicos, você pouquíssimo vai usar o Pixel. Ele é mais para quem trabalha com infoprodutos, para quem trabalha com site, com alguma coisa assim, que vai precisar mais do Pixel. Mas de toda forma é muito importante que você saiba o que é, como que ele funciona, como que você vai trabalhar com ele, porque hoje você pode estar trabalhando com negócios locais, mas amanhã você já pode estar lá no infoproduto, então é importante que você saiba também. Não pula essa aula. Então vamos lá. Basicamente, o que é o Pixel? Ele é um mini códigozinho que ele fica dentro da página, dentro do site que você está anunciando, e ele fica coletando informações de todo mundo que passa pelo seu site. Ele é como se fosse o porteiro. Ele tá lá todos os dias vendo quem entra, o que a pessoa tá fazendo lá dentro, quando ela sai, se ela compra, se ela não compra, se ela chega lá no carrinho mas não compra, ou se ela chega lá no carrinho e finaliza. Ele fica ali de olho em tudo que está acontecendo. E por que o Pixel ele é tão importante? Porque através dele você consegue coletar informações do seu público, você consegue ver quem que é seu público, o que seu público quer, o que seu público faz, e você consegue ser cada vez mais assertivo nas suas campanhas. Então, a gente vai ter umas aulas sobre públicos mais pra frente, mas você consegue fazer, por exemplo, você coloca o Pixel lá no seu site, bem bonitinho, e você consegue marcar, por exemplo, todo mundo que chegou no carrinho de compras, mas não comprou. E aí você consegue fazer um público só com esse pessoal que chegou no carrinho e não comprou e começar a anunciar só para eles. Ou você consegue fazer um público de pessoas que entraram na sua página, mas não fizeram nada lá dentro e fazer uma campanha só para elas. Então você consegue fazer muita coisa com essas informações que o seu Pixel está coletando todos os dias, a todo momento. Mas o que acontece? Ele vai ser utilizado caso o seu cliente ou o produto, a empresa para quem você está prestando serviço, tenha algum tipo de página, algum tipo de site na internet para você poder hospedar esse códigozinho que é o Pixel. Caso a empresa que você trabalhe não tenha site, não tenha página, não tenha nada disso, você não precisa preocupar com o Pixel. Por quê? Porque o Instagram, ele tem um tipo de Pixel dele e ele mesmo já sabe todo mundo que entra lá no seu perfil, todo mundo que sai. Então você consegue fazer esse mesmo tipo de campanha que eu tô falando. Por exemplo, você consegue fazer uma campanha só para quem entrou no seu perfil nos últimos 7 dias, só para quem entrou no seu perfil nos últimos 30 dias, só com as informações que o próprio Instagram manda lá pro Facebook, informando tudo que tá acontecendo lá dentro. Então, se é seu cliente, se a empresa não trabalha com site, com página nem nada, você não vai precisar instalar esse Pixel igual eu vou mostrar para vocês hoje. A gente vai ter uma aula também sobre estratégias, onde eu vou mostrar estratégias só para negócios locais, estratégias para e-commerce, e aí eu vou dar algumas ideias de como que você pode usar esse Pixel também. Mas na aula de hoje eu preciso só explicar o que é o Pixel e como que você vai criar ele aqui no gerenciador. Mas vamos lá. Dentro do Pixel, você consegue mapear, você consegue coletar dados de tudo que o seu cliente está fazendo ali na internet. Então, você consegue saber o tipo de conteúdo que ele está vendo. O Pixel, ele consegue mapear várias dessas coisas. Mas nós temos os eventos que são padrão do Facebook, que são os principais. A gente chama de evento toda a ação que o seu potencial cliente toma dentro ali da página, tá? Então, a gente vai chamar de evento. Então, a gente tem esses eventos que é padrão do Facebook, que são os principais eventos do Facebook. Então vamos lá, quais que são esses eventos? A gente tem o Page View, que é a visualização da página, é aquele cliente que só entrou lá de curioso, viu o que tá pegando e foi embora. A gente tem o evento de Initiate Checkout, que é a inicialização de compra, é a pessoa que chega lá no carrinho, sabe? Lá no checkout, vai, chega lá, dá uma olhada, mas por algum motivo desiste, vai embora. A gente tem também o Purchase, que é o cliente que compra, quando ele chega e finaliza ali o negócio, ele toma a ação, né, de finalizar essa compra. E a gente tem também o evento de Lead, que é o cadastro, é aquela pessoa que é um potencial cliente, ele tem interesse no que você está oferecendo, e ele tem tanto interesse, ele é tão potencial cliente, que ele até se cadastrou, ele deixou os dados dele, ele se cadastrou ali para manter um contato mais próximo com você. Então esses são os eventos que são padrões dentro do Facebook. Então temos Page View, Initiate Checkout, Purchase e Lead. Esses são os principais que você precisa saber. Agora vamos lá, Ana, mas como que eu vou criar esse tal desse Pixel?
Como eu disse na última aula, tudo que a gente precisa fazer, a gente vai fazer aqui dentro do Facebook Business. Então eu vim aqui no business.facebook.com, naquele sitezinho que vocês vão ficar careca de saber. E eu vou entrar no BM, que eu já criei lá nas continhas de anúncios, lembra que a gente fez na última aula? Vou entrar aqui. E essa aqui é a página inicial desse BM. Eu vou vir aqui em configurações do negócio, tá vendo aqui nesse menu aqui lateral? E aqui embaixo eu tenho a opção de fontes de dados. E aí tem a opçãozinha de pixel. Tá vendo? Tem outras opções aqui, tem opção de catálogo, tem opção de conversões personalizadas, mas o que interessa pra nós aqui é o pixel. Então eu clico e aqui tá me falando que eu ainda não tenho nenhum pixel aqui dentro desse BM e tá me dando a opção de eu criar um novo pixel. Então eu vou vir aqui em adicionar. Eu vou colocar um nome pro meu pixel, vocês vão ficar carecas de me ouvir falando isso também, mas muita atenção no nome. O nome que você coloca em tudo aqui dentro do Facebook, dentro do business, ele vai te ajudar a se organizar e se localizar depois. Se você cria lá um monte de pixel e coloca eles todos com o mesmo nome, como é que você vai saber qual que é qual? Então você precisa sempre colocar nomes que vão te ajudar a se localizar depois. Então você pode colocar, por exemplo, pixel da pizzaria do João. Você pode ir colocando assim, mas de uma forma que você não vai se confundir depois. Aqui tá falando pra você colocar um site, mas não precisa colocar. E aí você vai vir aqui em continuar. Aqui o meu pixel já tá basicamente criado. Tá me dando a opção assim de continuar gerenciando meu negócio e configurar o pixel agora. Eu não preciso fazer mais nada. Aqui tá falando pra concluir o processo, mas já tá pronto. O seu pixel, ele já tá prontinho. Você pode fechar, que já tá aqui, ó, o seu pixel. Pixel da pizzaria do João. E aqui tá o número de identificação do pixel. Caso você tenha, o seu cliente tenha alguma página, tenha algum site, alguma coisa, é por aqui que você vai conectar, você vai cadastrar esse pixel lá dentro da página dele. Aí já não é mais com a gente. Caso o seu cliente ele tenha um site ou uma página, ele muito provavelmente ele vai ter um designer, alguém que toma conta, que criou essa página para ele, e aí é ele que vai fazer todas essas atribuições, tudo certinho, que aí já tem a ver com aqueles códigos, tudo mais, que já não é mais com a gente, né? Mas enfim, aqui o seu pixel, ele tá criado, ele tá prontinho. Vocês estão vendo que aqui ele tá com uma bolinha vermelha? Geralmente a gente vê bolinha vermelha, a gente acha que é alguma coisa de erro, né? Mas não é. É porque ainda não começou a coletar nenhum dado. O seu pixel, ele só vai ser ativo, ele só vai ficar verdinho aqui a partir do momento que você começar a utilizar ele, que as pessoas começarem a passar pela sua página, pelo seu site e que ele começar a coletar dados. Porque como que ele vai estar ativo se ele não está coletando dado de ninguém? Então, ele vai continuar vermelhinho aqui. Você lembra que eu disse que tem os eventos que são padrão assim do Facebook, que é o Initiate Checkout, Purchase e tudo certinho? Você consegue, depois que você põe a sua campanha para rodar, que esse pixel começa a coletar dados, você consegue ir acompanhando esses dados, você consegue ver se as pessoas estão clicando, se as pessoas estão entrando, o que está acontecendo ali dentro da sua página. E aí, eu vou abrir um outro BM, que é um BM que eu já usei, que eu já anunciei nele, para vocês verem como é que funciona. Entrei aqui no outro BM, né, que é o BM que eu já estou usando, e aí eu vou vir aqui agora na opção de gerenciador de eventos, que são os eventos do Pixel. Aqui tá me dando todos os pixels que eu já tenho. Então tem o pixel da Ana Neves, tem o pixel da Thaís, que é uma outra expert que a gente trabalhou, o pixel do Michel, que é um outro expert que a gente trabalhou. Tem vários pixels aqui. Você não precisa criar um pixel para cada produto, mas é bom que você crie um pixel para cada nicho, um pixel para cada cliente. Se você tem um cliente de uma pizzaria e um cliente de uma sapataria, você não vai usar o mesmo pixel. Por quê? Porque são clientes diferentes. A pessoa que tem interesse em uma pizzaria não é a mesma pessoa que tem interesse em uma sapataria. Então não tem por que eu ficar misturando esses dois públicos. Então eu vou criar um pixel para minha pizzaria e um pixel para minha sapataria. Igual é o caso, tem um pixel que é meu, tem um pixel que é da outra expert, tá tudo certinho aqui. E aí se eu vim aqui, eu vou pôr no da Thaís, que foi o que a gente trabalhou por último, você consegue ver tudo o que aconteceu. Então aqui você consegue ver direitinho. Por exemplo, no Page View, pessoas que entraram, visualizaram a página dela, nós tivemos 895 eventos. A gente teve início da finalização de compra, que é o Initiate Checkout, a gente teve compra, a gente teve conteúdo visualizado. Então aqui você consegue acompanhar
tudo bonitinho. Você consegue vir aqui, você consegue mudar a data, últimos 14 dias, olha. Você consegue ver tudo bonitinho, o que tá acontecendo, últimos 28 dias, para você ir acompanhando. O Pixel é bastante interessante também, que quando você vai coletando as informações, você consegue ver se as pessoas estão clicando no seu anúncio, se elas estão passando, se elas chegam dentro da sua página, se elas perdem o interesse em saiam ou se elas continuam lá dentro, se elas chegam até o carrinho. Isso é bacana para você analisar também como que tá indo o seu público. Mas, como eu disse, essa questão do Pixel ela vai ser mais útil se o seu cliente tem site ou página. Se o seu cliente trabalha só com Instagram, só com WhatsApp, só com Facebook, não tem necessidade de você criar um Pixel, porque o próprio Instagram, o próprio Facebook faz esse trabalho aqui de Pixel. Então, ele é mais para quando você tem uma página externa, tá bom? Eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas como que a gente cria público, como que a gente vai usar os dados que esse Pixel coleta, mas por agora o importante é você saber como criar ele. Se agora a gente já criou, já tá dentro ali da minha conta de anúncio, tá tudo certinho, e você saber o que é, para que ele vai te servir aí.